Bem, bora lá. Relatório de Batáguas, outubro de 2022. Eu sei que há palavras proibidas. Marques, Manhãs da Renascença, podcast mais ouvido, está bem? Mas o conteúdo dele na rádio e depois um estagiário mete na net. Não foi um conteúdo feito para o digital, tem juízo, não é? Então deem um Globo de Ouro ao estagiário da Renascença. Oh, mano, eu não acredito. Então, ainda não está online. Não queres ganhar o Globo? Tens de pôr isso online rápido. Espera, estou só a acabar de editar. Então deem um Globo de Ouro ao estagiário da Renascença. Quero agradecer à SIC e à Caras por este prémio, não estava nada à espera. Obrigado em especial à Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves. E o Globo vai para Oh, mano, eu não acredito. Joana Marques. Olá. Hoje começamos de forma diferente, não é? Epá, eu sei. Oh, mano, eu não acredito que este gajo foi à Renascença, puto. Mano, eu reconheço esta entrada como a palma da minha mão. Eu entrei por esta porta centenas de vezes. Feito piadas no Como é que é, último Natal sobre os Globos, ganhei. Foi nesta porta que o Diogo Pissarra me disse bom dia. Eu relembro-me. Ganhei, a outra, medo, não é? Bom, não interessa. Foram piadas, é humor. Como é que o é, que eu querido? queria deixar aqui Olá, bem Henrique, claro como estás? é que pá, não sobra uma pontinha de mal perder. Não há em mim um átomo de mal fígado, não é? Não estou de todo triste. Estou triste. E por isso mesmo vim aos estúdios da Renascença para parabenizar a pessoa que me venceu este ano. Oh, pá, ganda Tiago! André. Isso, olha. Então, lá ganhaste. Hã? Pois. Foi Joana que ganhou. Não, está bem, Joana, pronto. Mas tu é que metes depois no Spotify, até que és o digitalão. És o digitalão ou não? Ou o gajo dos IPs e do... Não. Os modems, onde é que estão os modems? Onde é que tu guardas essa... Não. O podcast é dela. Ela é que faz o podcast, ela é que tem o podcast mais ouvido. Portanto, acho que é um bocado injusto o que estás a fazer, não é? Também não é preciso estás a criticar. Oh, Tiago, diz-me só uma coisa, André. certo? Empresta-me só para ver uma... Não é? Empresta-me... Está bem. Empresta-me só esse globo, porque é umas coisas, uns sketches que a gente tem, e eu... empresta-me só o globo. Oh, mano, a bomba, puta. Eu não Emprestas? Empresta-me. Tiago. André. Empresta só o quê? É rápido, eu dou e para a semana tens isto. Dá cá, eu dou. Mano, a bomba já tem o dela. É lá! Tem que sair. Vamos. Mano, nós não tínhamos seguranças destes na Renascença. Porque isto claramente é um ator. Contratado. Empresta-me isto! Vamos! É só um Saída! Essa merda é minha! Essa merda não é tua, Tiago! Que bom, puto. Tão bom. Passei neste corredor todos os... Vamos a isso. Antes de mais, Durante 6 não ganhei meses. o Globo, não ganhei, mas ganhei E mais? este desenho do Lucas. Grande abraço, Lucas, pelo motivo é devido, pá. Neste desenho ele expressa o seu desejo de ver o relatório ser gravado no espaço. Infelizmente, pá, inflação e tal, estamos sem orçamento para um Space Complicado. Shuttle, mas Foi no obrigado, estágio e Lucas, mais tarde continua no- com as boas no Level ideias. Up. Está bem? Está aqui. Não, eu não trabalhei na Renascença, volta. Eu trabalhava na RFM, neste caso. Mas é a mesma cena. Aquele corredor... Aquilo é o corredor dos estúdios da Renascença. Aquele corredor basicamente faz um género de um O, ok? Portanto, imaginem, o corredor vem lá do fundo, para onde o Batáguas foi, e depois vira à direita para os estúdios da Rádio Sim, depois vira à esquerda outra vez para os estúdios da Mega, e depois lá ao fundo tem os estúdios da RFM. Se forem pelo sítio de onde o Batáguas veio, ou seja, se continuarem até ao fundo e não virarem à direita, é os estúdios todos da Renascença até lá ao fundo. Portanto, é basicamente isso. Não é muito... Aquilo lá dentro é um bocado labirinto, mas pronto, não é assim tão confuso. O sítio onde ele estava ali são estúdios de gravação. Serve para qualquer rádio. Neste caso, até acho que aquele é da RFM. É onde a Joana costumava gravar o programa. Aliás, este sítio onde o Diogo está, aqui, foi um sítio onde eu vim muitas vezes, porque a Joana... Aliás, este se calhar é da Renascença, não sei muito bem. Não, acho que este é da RFM. Para não interessa. Mas estes estúdios aqui, foi um sítio onde eu vim muitas vezes com a Joana e com o Rodrigo, para gravar os programas mais tarde. Fins de semana e afins. Era aqui que eu vinha. André. Grande abraço, Lucas, pelo motivo é devido, pá. Neste desenho ele expressa o seu desejo de ver o relatório ser gravado no espaço. Infelizmente, Mas pá, primeiro que entras lá, meu inflação Deus, e tal, é estamos sem complicado. orçamento para um Space Shuttle, mas obrigado, Lucas, continua com as boas ideias, está bem? Está aqui.
Entretanto, mais datas. Onde é que o gajo vai andar agora? Temos aí datas novas. Atenção a isto. Nova data na Lourinhã. Também mais uma em Braga. Já esgotámos 4. Temos uma última oportunidade em Braga. Bora aí, Braga, dia 6 de dezembro. Em Almada, segunda data também, 18 de dezembro. E finalmente vamos aos Açores. Muitos chatearam. Bora aos Açores. De resto, Estava a dizer uma tábua sem Pombal, mas não posso lá Palmela, entrar. atenção Palmela, para ainda há uns lugarzinhos para esgotar. Bora Palmela, carrega Palmela, dia 10 de novembro. Depois vão de embaixo já 2 datas esgotadas. Oliveira do Bairro, dia 12. Évora, dia 15, quase a esgotar. Viseu também quase. Sardual esgotada, a segunda data. Está uma bela merda. Noto agora que está uma bela merda. Sardual. Bora Sardual, a segunda está fraquinha. Estou aqui a ver. Está fraca a segunda data. Vamos a isso. Rio Maior quase a esgotar, entroncamento também está bem merda. Atenção a isso, entroncamento. Bora aí, entroncamento. Dia 20 de novembro. As do Porto já só há bilhetes soltitos. Em dezembro temos aí Estoril logo no primeiro dia. Já bem como a sala. Guimarães também, sala grande. Bora lá, Guimarães esta tour. Peso da régua. Vi lá um som de um rapper qualquer. Peso da régua está uma grande merda. Se der peso da régua, comprem bilhetes para ir. Depois ainda há Maia, dia 7 de dezembro, também já quase a esgotar. A segunda sessão de Londres ainda tem alguns bilhetes, a primeira está esgotadita. Pombal, a segunda data no Pombal ainda com alguns bilhetes. E Almada acrescentámos então uma segunda data, 18 de dezembro. É em Pombal? Pai, eu também não posso entrar no peso da régua. Em Pombal. É em Pombal. Entretanto, vamos a outubro. Lembram-se como é que começou outubro? Lembram-se que começou com uma revelação bombástica. No perfil de Casilhas, onde a maioria das publicações são sobre futebol, surgiu este domingo um tweet a dizer: espero que me respeitem, sou gay. Iker Casilhas, antigo guarda-redes, saiu do armário. É gay. A revelação foi curta e foi direta no Twitter. Ele pedia apenas que o respeitassem. Ganda Casilhas, tornou-se imediatamente um ícone LGBT pela coragem, pelo exemplo, por permitir que tantos e tantos jovens possam fazer o mesmo percurso que um grande campeão do mundo. Parabéns, Iker. Parabéns, Iker. Em pouco tempo, cerca de 12 mil pessoas partilharam o tweet. Até o ex-jogador Puyol respondeu a dizer que era o momento de contar a história de ambos. O Puyol também é gay. E o Puyol também é gay. Rivais em campo, amantes secretas no pós-match. Uma história bela e trágica que se torna agora pública. Imaginem, o beijo que o Casilhas espetou na Sara Carbonero depois do Mundial era tragicamente um acontecimento manchado para o resto da existência. 2 homens que, após viverem subjugados a carreira inteira por uma sociedade incapaz de lidar com a sexualidade dos futebolistas, deram um murro na mesa e disseram não mais. É extraordinário. A homofobia no desporto sofre aqui um golpe fatal e definitivo, graças à coragem destes 2 guerreiros. Quem quis espreitar o perfil de Iker Casilhas 1 hora depois, já não encontrou o tweet. Foi apagado. Mais tarde surgiu na conta oficial de um dos melhores guarda-redes do mundo outra publicação, desta vez a dizer que alguém tinha entrado na conta, pediu desculpa aos seguidores e, acima de tudo, à comunidade LGBT. Era a gozar. A conta foi hackeada. A conta foi hackeada, Iker Casilhas. Vá lá. Portanto, um pirata informático conseguiu aceder às redes sociais de um dos futebolistas mais famosos da história do desporto e, hipótese A, tentou extorquí-lo em milhões de euros para não revelar segredos encontrados nas DMs. Hipótese B, expôs as fragilidades do sistema de segurança de uma das mais importantes redes sociais do planeta a fim de conseguir negociar um excelente contrato numa empresa bilionária. Hipótese C, escreveu Soladilas, kkkk, e devolveu imediatamente a passe. Casilhas, tens de melhorar essas desculpas. Era mais credível aquela do o gato passou por cima do teclado. Ou viajei no não tempo sei se houver tempo vejo isso hoje ainda. Em todo caso, serviu este episódio para descobrirmos, todos, que a homofobia já só existe no mundo do futebol e, claro, na cabeça dos homossexuais. Dentro do mundo do futebol, a homofobia ser ainda muito marcada, mesmo quando há medidas de acha, doutor, que é só no mundo do futebol que há ainda esse preconceito tão vincado? Sim, claramente, Ângela. A homofobia hoje existe na cabeça dos homossexuais que não são capazes de viver com as leis que já foram aprovadas e existe no mundo do futebol. Ganda Quintino, pá. Se ele podia ter dito só que a homofobia verdadeiramente bem. No futebol é um fenómeno real, podia, mas optou por acrescentar uma versão polida de e os maricas ainda se queixam. Porquê? Ninguém sabe porque ele fez isso. Já agora, ainda no tema, a homofobia só existe na cabeça dos gays. Apresento-vos Luís Furinho. Isto mexe muito comigo, porque eu sou homem com H grande, eu sou um homem casado, sou heterossexual e pai de uma menina. Como? Porque eu sou homem com H grande, eu sou um homem casado, sou heterossexual e...
Hetero parece quase o nome de um deus. Parece quase Homero. Sou homerossexual. Pai de uma menina e de um menino. Já está Calma. homem. Só para dizer... Este senhor está um bocado chateado. Eu vi esta publicação. Escolhi não falar sobre isto porque pensei, foda-se. Mais um bronco. Mais um bronco do Chega, que novidade. Homem com homem dá crocodilo. Mulher com mulher dá tapete persa. E aqui me fico. Vereador na Câmara do Entroncamento, eleito, não imaginam por qual partido, apresenta uma grande vantagem face ao comum homofóbico, é que ele é honesto. É honesto. Eu sou homofóbico. Vamos lá repetir para não haver dúvida. Eu, Luís Furinho, vereador da Câmara Municipal do Entroncamento, sou homofóbico. A palavra homofóbica é dita de forma depreciativa. Não para mim. Para mim é um orgulho. Eu tenho... Mano, é sério, bro. Pá, como é que as pessoas podem dizer estas barbaridades, velho? Nojo. Deu para entender? Eu tenho nojo. Para mim é um orgulho ser homofóbico. Um orgulho grande que eu tenho. Demoraram um ano para entender isso. Não é? Epá, eu sou justo. Quando é para criticar, eu critico. Quando é para elogiar, também sou o primeiro. Portanto, Luís Furinho, digo-te pá, cara a cara, muitos parabéns pela frontalidade e honestidade relativamente ao facto de seres um monte de merda. Meu aplauso. Meu aplauso. Então, esta espécie de avô do Action Man bate ali nos chininhos todos do preconceito. Ele diz mal de propósito LGBT, pois é engraçado. Essas cores GBT, LPX, qualquer coisa. O GLBT, TGBT, sei lá o que é que eles são. LGBTIDPX, qualquer coisa. Ele cola a homossexualidade à pedofilia, porque, com certeza... Sou homofóbico, não gosto de gays, lésbicas... Oh, mano, foda-se. Oh, puto. Isto custa. Custa ver esta merda. Custa muito ver. Vamos ser sinceros. Custa bué. Transsexuais, de pedófilos, defendendo a... Oh, mano, o quê, puto? Ai, meu Deus, mano. Tentação social da pedofilia. Gays, lésbicas, transexuais, pedófilos, toda essa gente. E apresenta-se como defensor da família e das criancinhas, pois o holocausto reside nisto dos gays andarem para aí a serem pessoas normais. Mas é por isso que eu existo. Eu estou cá para defender a vossa família. Eu estou cá para defender os vossos filhos. Senhor, ninguém pediu. Agradecemos a preocupação, mas não é preciso. Continuo lá só a chatear-se. Só a chatear-se sozinho. Percebem o que é que as redes sociais... Porque é que as redes sociais são negativas? Isto são os contras das redes sociais. É deixarem estes senhores terem voz. Pá, antigamente eles eram só grunhos no café. Ok? Eles estavam no café, estavam a dar o Benfica e eles pimba. Os gays! Era só assim. Ok? Agora, Instagram, Facebook, Twitter. É isto. Este é o problema. Os pedófilos, esses grupos LGBT, essas ONG, temos de ter muito cuidado. Estas ONGs. É isso? O G.I. Joe do Entroncamento quer defender as crianças dos pedófilos. Excelente! Pois assim, entramos de fininho no tema mais grande deste mês. Tema mais grande do mês. Sinto que este tolinho caiu do céu, sabem? Porque, como não podia deixar de ser, este senhor é um clichê. Eu dei por mim a ver vídeos deste gajo e a pensar quanto tempo vai ele demorar até puxar a carta de Deus Nosso Senhor. A resposta é pouco. É pouco. Eu sou homofóbico. Eu sou defensor da família. Eu sou defensor dos bons costumes, das tradições. Aí vem ele. Calma. Wait for it. E sou cristão. Pimba! Pim. Já está! Claro que és. E Jesus deve estar orgulhoso para tanto amor que é espalhado em seu nome. Fiquem com Deus no coração e vamos conversando. Deus, positividade, Deus. Positividade, amor. Imagina, as pessoas vão à missa, amor, positividade, Deus. Senhor. E depois, caralho, esses gajos! Saem da porta da igreja. Realmente, pá! Forte abraço a todos e não se esqueçam, fiquem com Deus no coração. Deus esteja no vosso coração. Fiquem com Deus no coração. Luís Furinho, diretamente do Entroncamento para o coração de cada um de vocês. Bom feriado do 5 de outubro. Fiquem com Deus. É que este tipo de retórica grunha ultraconservadora é ironicamente sustentada pelo amor católico à família. Não estou a dizer que são todos iguais. Mano, lá vamos nós. Agora vou ter que dizer, malta, os cristãos não são todos iguais. Malta, há pessoas que... não interessa.
Mas estes chalupas normalmente têm todos essa desculpa. E se vocês acham que a Igreja Católica não alimenta esta merda, meu Deus. Tipo, são tolinhos, não é? Claro que alimenta esta merda. Às crianças. E é realmente crianças de que se fala hoje. Como tal, o tema mais grande é, em princípio, é fofo, não é? Tem criancinhas. E criancinhas, é o melhor desta vida. E atenção, eu fui educado com base no catolicismo. Chegam mais casos à Comissão Independente que investiga abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. 424 testemunhos de pessoas abusadas sexualmente na infância, mais de 200 clérigos abusadores. Em todos os casos remetidos ao Ministério Público, os sacerdotes em causa ainda estão em funções. As crianças são realmente maravilhosas. Exato, particularmente se fores um predador sexual e estas estiverem institucionalizadas ou deslocadas de um ambiente familiar estável e nessa medida vulneráveis e à mercê de criminosos sem escrúpulos que preferem destruir uma vida para sempre ao invés de inibir os seus instintos macabros. Se por acaso é uma definição que se te aplica, existe uma instituição que, olha pá, é a tua cara. É mais um escândalo a abalar a Igreja Católica em Portugal. Durante os últimos anos, um padre conseguiu investigar... Só lhe faltou vestir a farda de polícia. Foi colecionando uma a uma todas as provas que encontrou contra os próprios colegas. Testemunhos de vítimas que dizem ter sido violadas e abusadas em casas e carros paroquiais. Um dos jovens viria a suicidar-se. Depois de contar aos pais os abusos que sofreu nas mãos de um destes padres. Não é? O sacerdócio é a carreira perfeita para quem deseja tocar criancinhas onde só pediatras deveriam tocar. Porque vamos supor, se calhar a maioria do pedófilo até aguenta ali forte para o seu instinto, para não desgraçar a vida dos putos, não é? Há de haver, pá, e pedófilos na clandestinidade, que batem pívios com livros da Anitta, ou fazem coleção de recortes do jornal, mas só com notícias do bebé do ano. Pronto, pá, dá para te aguentares. E não tens de dar cabo a vida a ninguém. É o chamado bom pedófilo. É o pedófilo não praticante. Eu até vou mais longe. E eu digo que se tu reprimes com todas as tuas forças, pá, um desejo quase incontrolável, porque sabes que ceder a essa tentação iria destruir a vida de uma potencial vítima, então tu és uma excelente pessoa. É caso para dizer, este pedófilo é um cara bacana. Mas depois, há pedófilos que não são boas pessoas. Eu sei, não estavam a contar com esta. E se for o teu caso, realmente a Igreja é o sítio perfeito para ti. Não será por acaso que é o fenómeno global. Foram vários os escândalos de pedofilia que surgiram no seio da Igreja Católica em vários países. 80 sacerdotes, clérigos e uma freira acusados de abusos sexuais de menores no Chile. Atrocidades cometidas por padres da Igreja Católica Irlandesa. O Papa Francisco está no Canadá numa missão. Pedir desculpa. Em França são impressionantes. Mais de 330 mil crianças foram abusadas. A Igreja Católica Australiana admitiu ter havido mais de 600 casos. Dom Ximenes Belo, bispo timorense, é acusado de ter abusado de vários menores. Abusos sexuais na Igreja Católica Alemã. Os escândalos de pedofilia na Igreja Católica chegam agora ao país natal do Papa Francisco, a Argentina. É a maior investigação de sempre nos Estados Unidos a envolver membros da Igreja Católica. Mas para além dos números, o que mais impressiona a Justiça é o facto destes casos terem sido sistematicamente encobertos. Não é? Quando um produto resulta em todo o mundo, é porque realmente é de qualidade. Portanto, tens meninos e meninas à disposição, tens poder sobre elas também. A confiança da sociedade está em ti, pois és um bastião da moralidade e um representante do Todo-Poderoso. E mesmo que tenhas o azar de ser catado, não sei se repararam o que é que costuma acontecer. A Igreja Católica deu prioridade à defesa da sua reputação em detrimento da proteção das vítimas. A saída de Timor-Leste causou grande surpresa na sociedade timorense e nunca foi totalmente clarificada pelo Vaticano. Os responsáveis da Igreja chilena desvalorizaram as denúncias e não abriram inquéritos. O caso foi alegadamente abafado ao longo de várias décadas. Fizeram vista grossa aos abusos ou abafaram as queixas das vítimas. Um documento que acusa Josef Ratzinger de ter encoberto 4 casos e em muitos casos a Igreja limitou-se a deslocar os padres para outras paróquias ou funções, quase sempre com acesso a menores. Nada. Exatamente. Nada de dica de nada. É quase estúpido não aproveitar. Mesmo para quem, não curte. Se calhar às tantas, experimenta na mesma. Eu, por exemplo, eu não gosto de kiwis, mas se toda a gente à minha volta tiver a comer kiwis, eu se calhar provo um kiwi. Não vou preso comer um kiwi. Como um kiwi? Ora, como sempre, Portugal chega atrasado às modas. Já tinha acontecido com a Coca-Cola e com a descolonização. Sendo um país católico, parecia estar meio que a passar entre os pingos da chuva nesta história, não só dos kiwis, mas de abafar casos de pessoas que comem muito kiwis. Porém, finalmente, em 2022, o debate da conduta sexual por parte de elementos da Igreja chegou a Portugal e com ele chegaram as opiniões descabidas. Como é que católicos praticantes, um homem e uma mulher de fé,
depois vêem os escândalos ligados à Igreja. Acredito que isto seja doloroso para quem é católico, não é? Sim, Manuel Luís, mas acho que está-se a fazer um exagero enorme. A Igreja está a ter um comportamento muito correto, até se calhar está a ir além daquilo que devia fazer, porque isto passa-se em escolas, isto passa-se no desporto, isto passa-se no espetáculo. Mas não pode passar em lado algum, muito menos na Igreja. Mas a Igreja tem que ser um exemplo. Claro, tem que ser, mas é feita de homens, como o Manuel Luís disse, não é? E acredito que uma pessoa que viva a rezar mais e a ir à missa, quer dizer, afasta-se mais facilmente dessas coisas. Mas há tentações. Este cabeça de merda é Pedro Madeira Rodrigues, que... Há tentações. Acho que a Igreja até está a fazer demais. Diz aqui na Wikipédia, é filho da sobrinha neta do primeiro Visconde de Beirós e primeiro Conde de Beirós, sétima neta do oitavo Senhor da Trofa e bisneta por via matrilineal e por bastardia do primeiro Barão de Howard de Sacavém. Foda-se. Que dá a ideia que é uma cena do caralhão, pá, promete. Ocupação, dirigente desportivo. Tanta merda. Filho de Visconde de Beirós e do Conde de Beirós, Senhor da Trofa, matrimonial da bastardia, Barão de Howard de Sacavém, dirigente desportivo. Do primeiro Barão de Howard de Sacavém. Que dá a ideia que é uma cena do caralhão, pá, promete para aqui Viscondes e Barões, mas vais a ver com atenção e percebes que a mãe dele é a neta bastarda do Barão de Sacavém. E vamos ser honestos. Neta bastarda do Barão de Sacavém parece só uma ofensa erudita. O Essa de Queiroz não chamava a minha grande filha da puta. Claro que não. Dizia: ficai sabendo que vós sois neta bastarda do Barão de Sacavém. Desde logo porque Barão de Sacavém parece a gozar. Barão de Sacavém. Na melhor das hipóteses, é um restaurante de leitão. Que nem é dos mais fixos. Malta, temos só, pá, meia horinha de almoço, vamos só ali ao Barão de Sacavém, pá. Comemos uma sanduíche ao balcão. É melhor, não é? Não temos tempo. Vamos ao Barão de Sacavém. Ora, posso ser o Barão de Casal de Câmara. Eu curti de ser o Barão de Casal de Câmara. Normalmente isso até pode ser um traficante de droga. Se fosse aqui na minha zona, eu achava que era um traficante de droga. O Barão de Casal de Câmara. Eu pensei, caralho, se calhar é melhor não passar ao pé do Barão. Importa lembrar que este neto bastardo do Barão de Sacavém, e que, facto giro, casou com uma prima, e por alguma razão meteu essa informação na Wikipédia, é um profundo defensor das crianças. As crianças são muito simples e percebem tudo muito bem. Falei com este meu filho e disse: olha, Diogo, hoje vou à televisão e vou falar sobre um tema da adoção. E ele já sabe que ele é adotado. E dissemos: vamos falar sobre um tema porque, a partir de agora, foi votada uma lei em que pode haver 2 pais... E 2 mães. Ou 2 mães. Ou 2 mães. 2 pais como pai. 2 homens como o pai. Ou 2 mulheres como a mãe. Oh pai, mas isso é uma estupidez. Não... Toda a gente lá atrás com cara de pronto. Já sabe o que é que este estúpido vai dizer. Faz qualquer sentido. Olhem para as crianças. Quando eu ouço ouvir dizer de questão de discriminação, é normal, quer dizer, é normal que o legislador discrimine a pensar nesta criança. E esta criança precisa de um pai e precisa de uma mãe. É um daqueles beatos clássicos que nunca falham, não é? Padres abusam de crianças. Epá, quer dizer, há tentações. Gays pretendem adotar crianças. Estão loucos! Querem dar cabo da vida aos miúdos. Na mesma linhagem, aproveito para recordar este pai de Famalicão. Quais são os temas mais problemáticos? Pode ser relacionado, por exemplo, com a educação sexual, que há uns anos teve uma exposição no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, que os meus filhos não tinham ido seguramente. Relacionada com questões da sexualidade, não iriam. Ok, man, imagina, as imagens não sei até que ponto. Os miúdos chegavam lá e sentavam-se num meio porque era uma vagina ou era um pênis, ou uma coisa. Claro que não iam. Lembram-se do pai ultra-religioso que proibiu os filhos de ir às aulas para a cidadania porque, valha-me Deus, para bonecos com pênis e vaginas. Ora, os miúdos andavam na escola secundária Camilo Castelo Branco, em Famalicão. Cuidado com as perigosas aulas de cidadania na escola secundária Camilo Castelo Branco, em Famalicão. O professor de moral e religião foi acusado de 95 crimes de abuso sexual de menores. O professor lecionava na escola secundária Camilo Castelo Branco, em Famalicão. Aí é com caralho. Não é giro? Enquanto o Patetinha andava em batalhas judiciais e os filhotes andavam a chumbar administrativamente por faltas, graças à birra deste outro ganda neto bastardo do Barão de Sacavém, na sala ao lado o professor de religião e moral andava a emboloçar criancinhas. Só me espanta, o advogado desta família
não ser este senhor. É que a Igreja, quando é confrontada com estes casos, tem que ponderar todos os elementos. Todos os elementos. O que quer dizer com isso? Só despassar. Quero exatamente dizer que para apresentar uma denúncia pública tem que ter a certeza que a apresentação dessa denúncia pública não é pior do que manter a omissão da denúncia. Por exemplo, alguém que comete um crime de pedofilia por hipótese em 2013, que reparou totalmente, que foi tratado, que está totalmente reabilitado, que está noutro sítio, que tem a sua vida organizada, vai-se apresentar queixa, só faltava. A Igreja tinha a obrigação moral de não apresentar. Pois é, a Igreja tem a obrigação moral de ficar calada se a coisa já lá vai há muito tempo e isso o seu padre nunca mais violou. Porra. Bom, mas até ver são apenas pessoas a dizer felizes na televisão. Não é como se as mais altas instâncias da Igreja Católica Portuguesa tivessem elas próprias encoberto de forma escandalosa casos de pedofilia. O que seria entrar agora uma compilação de vídeos a comprovar precisamente o oposto do que eu acabei de afirmar. A denúncia dos abusos chegou ao Patriarcado de Lisboa na década de 90 pela própria vítima, que falou com Dom José Policarpo. Nada aconteceu ao padre em causa. A mesma mulher convenceu o filho, agora adulto, a relatar os abusos a Dom Manuel Clemente. Mas, segundo se sabe, nada voltou a ser feito. O escândalo dos abusos sexuais na Igreja Católica atingiu o chefe máximo dos bispos, Dom José Ornelas. José Ornelas está a ser investigado por encobrimento de casos de abusos sexuais. Esse caso, quando surgiu, foi investigado e a suposta vítima disse que negou que tivesse acontecido com alguma coisa. Além disso, não era já um menor. Estivemos à conversa com a principal... não era já. Passou. Então ele já fez 18 anos a semana passada. Agora isto é lá um crime. Aconteceu há 10 anos. Não! Ele já tem 18. Foi em 2003. Também agora inventam qualquer coisa. A vítima deste processo admite à TVI de que mentiu em tribunal devido à enorme pressão social de que estava a ser alvo na altura. Assume que durante anos foram abafados casos. Foram. E isso não é bom. Estamos todos interessadíssimos em purificar de vez esta realidade que, de facto, nós há 20 ou 30 anos não imaginávamos que pudesse acontecer e que, afinal, até aconteceu. É o segundo inquérito aberto de suspeitas de encobrimento por parte de Dom José Ornelas. O segundo, já que Ornelas já estava a ser investigado no DIAP de Lisboa. Mas, quer dizer, não podiam atuar porque não havia fundamento real. Hoje, algumas coisas já sabemos que foi verdade. Mas não deviam ter alertado, pelo menos, as autoridades? Não. Resumindo. Oh, mano, foda-se. Oh, mano, é estupidez, bro. Não! Olha, não devia reportar o crime. Não! 2 cardeais patriarcas souberam de abusos na Igreja e mentiram, dizendo que não sabia. O atual chefe dos bispos está a ser investigado por ocultar diversos casos. O bispo do Porto, Dom Manuel Linda, diz que partilhar informações com as autoridades teria sido péssima ideia. E já agora, antes de avançar, paremos aqui um minutinho na estação Dom Manuel Linda. Só para esticar as pernas um bocadinho. Não deviam ter alertado, pelo menos, as autoridades? Não. Dom Manuel Linda, um padreco que parece um sketch feito para gozar com padrecos. Ele recebeu denúncias, sim senhor, mas também quer dizer, nada de por aí além. E a denúncia não falava, digamos, daqueles abusos mais chocantes. Falava apenas, portanto, de carícias e mais nada. Não é? Nem todos os abusos sexuais a crianças são chocantes. As pessoas também pegam por tudo. Realmente. Agora, uma papão na picha é grave. É uma carícia. Não volta a conjugar com o corredor da morte. O padre falhou a palmada e acertou-lhe de raspão na virilha. Dom Manuel Linda é um fartote. E é, acima de tudo, um especialista em transformar abusos a crianças em coisinhas de nada. Também não exagera. Também sempre exagerar. Eu admito que cheguei mais, particularmente nos anos 60 e 70, por motivos vários. Havia aquela ideia de que, alguma coisa que um certo puritanismo atual é capaz de começar a inviabilizar. Um piropo, naquela altura podia não ser assim entendido. Exato. É capaz de aparecer mais uma ou outra denúncia de abuso sexual porque antigamente havia muitos piropos. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. E se graças aqui ao ar patusco do Bispo Linda ficamos na dúvida se estas declarações são extremamente graves ou apenas tolas, talvez se virmos este tipo de raciocínio aplicado a casos práticos,
as dúvidas se dissipem. Dom Manuel Linda está a ser acusado de ter ignorado há 18 anos a denúncia de uma criança sobre alegados abusos sexuais. A vítima denunciou a situação ao professor de Educação Moral e Religiosa, que era na altura Dom Manuel Linda. A vítima diz que o então docente lhe disse que a culpa era dela e que podia recuar perante os avanços do sacerdote. Em comunicado, o Bispo do Porto diz não se recordar minimamente de nada parecido. Pois é. O problema destas desvalorizações públicas é que escondem desvalorizações reais. E se as públicas são polidas e trabalhadas, que é para tu não pareceres um gandagronho, as que são feitas sem câmaras a apontar tendem a ser muito mais cruéis. Particularmente para as vítimas, se bem que, até a esse respeito, o Dom Manuel Linda é dúbio. Porque ele disse numa entrevista, e cito, houve uma altura nos anos 60 e 70 que um determinado género de psicologia falava exatamente de uma aproximação talvez demasiado íntima, afetiva, entre os mais velhos e os mais novos. Até como forma de integração dos mais novos. Alguns sacerdotes podem ter sido vítimas dessa corrente de psicologia. Sim. As vítimas foram os sacerdotes, que interpretaram mal, pá, coitadinhos, uma corrente da psicologia. Acontece ou não? Quem é que nunca foi ao psicólogo e a seguir deu por si à prova? Mano, que estupidez. Na Europa, obrigado pelos 12 meses, meu. Thank you very much, man. Obrigado. Que estupidez, mano. Foda-se. Que é grande javardice. Na Europa, obrigado pelos 12 meses, meu. Thank you very much, man. Obrigadíssimo. Obrigado, meu caro. Obrigado. Porta de um jardim de infância, pá, meio confuso, com um vibrador a pilhas. Tantas vezes. Já em 2019, Dom Manuel Linda respondia assim à questão: vale a pena arranjar aí uma comissão para investigar as javardices dos padres? Mesmo assim, alguém pode, de facto, voltar a fazer as neiras? É possível, sempre. GMB, obrigado, man. Obrigado pela saudinha, man. Thank you, man. Thank you very much, man. Take it down. Obrigado, man. Ninguém cria uma comissão, por exemplo, para estudar os efeitos do impacto de um meteorito aqui na cidade do Porto. É possível que caia aqui um meteorito? É. Justifica-se uma comissão dessas? Porventura não. Dom Manuel Linda compara abusos na igreja à queda de meteoritos na cidade do Porto, no sentido em que são fenómenos tão raros. Não justifica bem também estar a investigar. E terá acrescentado que, mesmo que tenha acontecido, ele não se lembra e a culpa é da pessoa que levou com o meteorito, depois podia perfeitamente ter-se desviado. E se avaliarmos com atenção, a verdadeira vítima é o próprio meteorito e acabar de ser o psicólogo. Portanto, Dom Manuel Linda não queria investigações. Dom José Policarpo não queria investigações. Casos foram abafados durante décadas. Mais que uma década, de facto. Casos foram abafados durante décadas. Felizmente, vivemos num Estado laico e, como tal, as instâncias judiciais e políticas não se vergam perante o patriarcado e quem tiver de ser investigado, fê-lo-á, sem interferências estranhas por parte de elementos fora da esfera eclesiástica. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a ligar-lhe? Chegou. E o que é que lhe disse? Disse-me que tinha mandado para a Procuradoria-Geral da República. Eu disse, olha, acho estranho que eu não saiba, porque venho a saber agora que existe para mim uma coisa dessa, uma investigação. E eis que a trama se adensa. Dom José Ornelas, o tal chefe dos bispos, soube que estava a ser investigado num dos tais casos de encobrimento de abusos porque recebeu um toque malandro de Marcelo Rebelo. Ai, que caralho. Flash, obrigado pelo Prime, man. Thank you very much, man. Obrigado, Flash. Obrigado. Ai, com caralho, bro. Foda-se, man. Rebelo de Sousa, quem não se deixou a par, é o Presidente da República. Porquê é que não teve essa cautela? Se a investigação já estava em curso, porquê é que o Sr. Presidente contacta a pessoa que está a ser alvo dessa investigação? Essa pessoa sabia pela comunicação social há semanas que havia a investigação. Marcelo diz que o Bispo já sabia, o Bispo diz que não. Alguém está a aldrabar. Eu não vou meter já as fichas todas no Marcelo, mas a verdade é que neste aspecto o Presidente teve um mês, no mínimo, estranho. Não há limite de tempo para estas queixas. Há queixas que vêm de pessoas de 90 anos, 80 anos e que fazem denúncias relativamente ao que sofreram há 60 ou há 70 ou há 80 anos. Portanto, o que significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado. Então, trata-se do Presidente, com câmaras mesmo a apontar para ele e tudo,
a desvalorizar o número de casos de abusos a crianças. Estas declarações foram vapor. É que dá a ideia que Marcelo levou com um daqueles meteoritos. Caem lá às vezes. Após uma onda de críticas, Marcelo amoou e chamou a RTP lá à casa para dizer que não estava amoado. Os deputados têm a liberdade de formular críticas e o Presidente não pode amoar, nem pode reagir como se não fosse democrata. Aceita. Não se sente incómodo com essas críticas que surgem também de todos os partidos? Não sinto. A democracia é isso. Não. Amoado? Não, eu não estou. Disseste que ligavas e não ligaste. Não faz mal, não. Vivemos em democracia. Quiseste jogar certas questões amigos, tudo bem. Vais jogar certas questões. Mas nestas declarações, Marcelo ensaiava já o chamado... Imaginem, se não votarmos no Marcelo para presidente, vamos votar em quem? Percebem? Isso é que é o assustador, mano. Eu agora, mano, esta merda tirou-me a vontade toda de votar no Marcelo, como é lógico. Aliás, já nem se pode, não é? Mas quem é que vai ser o nosso presidente da República a seguir ao Marcelo, mano? Aí não, puto, por favor, mano. Não vamos votar no André Ventura, por amor de Deus, mano. O André Ventura foi o segundo, não foi a Ana Gomes. The fuck, mano? Os chamuças. Achas que ele se vai candidatar? Se calhar vai. Se calhar o António Costa vai se candidatar, é verdade, nem me lembrei disso. Aí, mano, mas pomos o António Costa a presidente da República, meu Deus. Oh, mano, com caralho. Foi o Ventura ou foi a Ana Gomes? Já me estou a perder. Eu acho que foi a Ana Gomes, malta. Desculpem lá. Presidenciais 2021. Resultados. Voto em ti. Obrigado, Rena. Foi a Ana Gomes. Lamentamos, amigos. Obrigado, Rena. Obrigado pelos 10 meses. Thank you. Obrigadíssimo. E tipo, também vamos ter que ser sinceros, imaginem. Pá, olhem os outros candidatos. Tipo, Ana Gomes, o Ventura e depois olhem os outros. João Ferreira, Marisa Matias, pronto. O Tiago Maia, que é o gajo mais sem carisma que eu já vi na minha vida, apesar de votar na IEL, man. O Tiago Maia é a pessoa mais sem carisma da vida. O Tiago Maia até pode ser um excelente ser humano e excelente político. Pá, eu sinceramente o Tiago Maia, depois das declarações que eu já ouvi fazer no Twitter, tenho sérias dúvidas. Pá, man, também não tem carisma para tal. E depois o time de Rãs, mano, foda-se. Tipo, que presidenciais foram estas, mano, desculpem lá. Vira ao bicoprego. Mas não ia candidatar meu. 400 e tal. Parece que isso desvaloriza este número de denúncias, Sr. Presidente. Valoriza imenso. Eu acho curto, porque se era a minha convicção, há muitos mais. Portanto, não é uma desvalorização. É precisamente tu achar que, infelizmente, as minhas expectativas eram muito superiores, e isso ficou. E ainda bem que ficou em 400 casos. Portanto, quando Marcelo disse que 400 é pouco, é porque ele acha que há mais. Atenção, não é desvalorizar. Contudo, como desconfiava de que haveria mais, ainda bem que ficou apenas pelos 400 casos. Foi o que eu comentei na altura quando vi este clipe do Marcelo. Que é... Este clipe do Marcelo, mano, tipo, não tinha nada de errado com a primeira parte que ele diz. Que é dele achar que havia mais e que foi encoberto. Mas ele achou que havia mais e depois veio com esta do ainda bem que ficou nas 400. Então em que é que ficamos, caralho? Isso faz algum sentido? Não. Pois não. Se achas que há mais, ainda mal que só foram descobertos estes. Exato. Não é? Percebendo que ainda tinha uma boa parte da pata na poça, Marcelo voltou ao tema novamente. A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse, mas se porventura entenderam uma que seja das vítimas que está ofendida, eu peço desculpa por isso, porque não era esse o meu objetivo. Para fazer aquele pedido de desculpa de quem não quer realmente pedir desculpa, não é? Ouçam, se vocês são burros e não perceberam o que eu quis dizer, então peço desculpa. Então eu é. Portanto, fica novamente uma dúvida em cima da mesa. Tentou Marcelo desvalorizar o... Imagina, vocês, malta, não vamos confundir. Está na lei que vocês não podem gozar com os símbolos nacionais. Neste caso, salvo erro, a bandeira, o hino nacional e acho que o Presidente da República também. Portanto, cuidado.
que vão presos, seus merdas. Os abusos da Igreja, ou todas as pessoas do mundo perceberam mal, digamos que perante casos tão Ele está na lei, estou só a dizer que está na lei. O mínimo que se pode fazer é dar o benefício da dúvida a Marcelo. Não é? Okay. Não há então, bem nenhum motivo para assumir que um presidente prefira defender a honra da Igreja em vez de focar no ataque ao problema. Certo? Agora, se um gajo, pá, inteligentíssimo, é um orador de eleição, é um perfeito tribuno, como é Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Demora 1 semana e 3 declarações distintas para fazer passar uma mensagem tão clara e evidente como abusos maus e investigação do há quem doer. Boa! E mesmo assim falha, pronto, é justo assumir que alguma coisa se passa. Ou não? E mais difícil é entender a falta de clareza do Presidente quando se percebe que não é a primeira vez que fica no ar, pá, meio de forma mais ou menos evidente, que o primeiro instinto do Marcelo é proteger a instituição, a Igreja Católica, e não tanto as suas vítimas. Aquilo que eu posso dizer, e nem é como Presidente da República, é como pessoa, é que o juízo que formulo sobre as pessoas e não os elementos da hierarquia católica, as pessoas, Dom José Policarpo e Dom Manuel Clemente, eu de que não vejo em nenhum deles nenhuma razão para considerar que pudessem ter querido ocultar da justiça a prática de um crime. É a opinião que eu tenho, pessoal. Sim, há poucos meses, perante as suspeitas de Judiciária, está tudo preso. Dois cardeais patriarcas, Marcelo, lá está, optou por defender a honra dos acusados. Num padrão de defesa da Igreja Católica, pá, que não é de agora. Em 2006, disse que na democracia portuguesa tem havido a sabedoria e o bom senso de se construir um Estado laico sem atacar a religião, e 10 anos antes atirou-se mesmo a quem se atreveu a tal. O Provedor de Justiça abriu um inquérito ao último Herman Zap. Este é o zap de todas as polémicas. Hermano José brincou à sua maneira com a última ceia de Cristo. Queria para toda a gente carne de porco alentejano. O programa ainda não tinha sido exibido, já a Igreja Católica criticava Hermano José. Brincar com a última ceia de Cristo era ofender os católicos. Críticas que chegam também do líder do PST. Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje o Cardeal Patriarca de Lisboa. Vejo com preocupação que num canal com serviço público se encontrem mensagens que podem ser consideradas ofensivas de valores partilhados pela maioria dos portugueses e também ofensivas de instituições particularmente relevantes como a Igreja Católica. Em 96, Marcelo refilou com o Herman porque ele gozou com a última ceia. Já agora, nota rápida, este repórter que aparece aqui nesta peça, em 96, é o assessor do PS agora, a quem o labrego do Chega ameaçou com um parte da tromba, és um anão. Portugal é mesmo um país muito querido. Achei giro, não tem nada a ver, mas... Bom, onde é isto para quê? Isto para estabelecer o quê? Que Marcelo é profundamente católico. Chega a aparece aqui nesta peça. Filou com o Herman porque ele... Instituições. Com a última ceia. Já agora, nota rápida, este repórter que aparece aqui nesta peça, em 96, é o assessor do PS agora, a quem o labrego do Chega ameaçou com um parte da tromba, és um anão. Portugal é mesmo um país muito querido. Achei giro, não tem nada a ver, mas... Bom, onde é isto para quê? Isto para estabelecer o quê? Que Marcelo é profundamente católico, não é bem uma novidade, basta recordar a forma como reagiu ao facto das Jornadas da Juventude se realizarem em Portugal. Conseguimos, Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória. Nunca tinha visto um presidente tão feliz desde que o Mário Soares andou de tartaruga nas Seychelles. Seja como for, há algum problema na religião de Marcelo? Não. Não. A menos que o presidente coloque a sua fé à frente do bem comum. O que pergunto-lhe é se a sua fé católica pode estar a influenciar também o seu mandato presidencial neste caso. Acha que a fé católica influencia? Pois, uma vez que o Estado é laico e não sei o quê, todos gostamos de acreditar que não. Contudo, depois há os chamados, como é que se diz aqui? Factos. Aos factos. Pergunta para queijinho. Em que ano foi legalizado o aborto em Portugal? Vamos à resposta. Foi a 11 de fevereiro de 2007, o segundo referendo à despenalização do aborto. O sim ganhou! 2007, muitos parabéns, muito está certo. Após referendo, o sim venceu e de lá para cá o número de interrupções diminuiu e as concretizadas foram levadas a cabo em segurança para as mulheres. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória! E cito aqui o Marcelo porque ele foi um dos grandes responsáveis. Foi ou não foi? Foi ou não foi um dos grandes responsáveis? Eu tenho uma especial responsabilidade. Alguns já não se lembrarão, mas eu lembro-os. Quem teve a ideia deste referendo fui eu. Em outubro de 96. Durante 2 anos lutei, era António Guterres primeiro-ministro, era o PS governo, não queria o referendo, não havia referendo, agora está toda a gente feliz com o referendo e eu sinto muito feliz. Marcelo Rebelo de Sousa é que teve a ideia do referendo que viria a legalizar o aborto. Que grande humanista! Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Arranca o assim não. Um site
da minha iniciativa, com o apoio de dezenas de jovens. Estaremos com informação para provocar o debate. Mas a resposta é simples. Assim não. Assim não. O Marcelo era contra a legalização do aborto. Assim. Pronto, mas pelo menos ele é um gajo inteligente, tinha, certamente, ótimos argumentos. Isso aí, de certeza. No outro prato da balança, temos uma livre escolha da mulher por nenhuma causa justificativa. Um incómodo momentâneo, uma mudança de residência, uma depressão ligeira, um estado de alma. Um aninho. Ai, que caralho. Mano, este relatório de bebê é serviço público. Turma, obrigado pelos 12 meses. Mano, eu não fazia ideia que o Marcelo tinha feito estas declarações, mano. Ai, que caralho, bro. Turma, obrigado pelos 12 meses, meu. Thank you very much. A malta toda. E durante um mês Estão a ver isso, Guilherme. Thanks, man. não comes mais Mano. batatas fritas de pacote. Não. Obrigado, man. Obrigado pelos 2 euros. A malta toda que andou a tirar Reaja, selfies claro, com o Marcelo. preferiste perder. A malta toda a pensar, oh meu Deus. Inconstante. Um incómodo momentâneo. Uma Sim, mas mudança isso é de o residência. gajo, imagina. Isso aí eu não consigo. Aí não vamos. Aí não me tens. Que é, não é por o gajo ser filho de um sei lá, de um ex-apoiante do Estado Novo que faz com que ele seja apoiante do Estado Novo, bro. Isso, não vamos julgar os filhos pelos crimes dos pais. Isso é estúpido, bro. Isso é uma parvoíce. Uma depressão ligeira e pronto, as gajas também às vezes são meio inconstantes, não é? Tanto querem ir ao Starbucks como depois querem abortar, nunca se sabe. Sim, era este o nível argumentativo de uma das mais brilhantes mentes do país, que ao mesmo tempo se gabava de ter introduzido o referendo e forçava a continuidade do não. Vamos então desmontar aqui uma extraordinária aula de sonsice de Marcelo Rebelo de Sousa. Por partes. Primeiro, a ideia deste referendo não foi dele. Este foi o segundo referendo relativamente à questão do aborto. Ele teve a ideia para o primeiro referendo sobre o aborto. Segundo, ele só se lembrou que se calhar é melhor um referendo porque o aborto já estava prestes a ser legalizado. Havia um projeto aprovado na Assembleia da República no final dos anos 90 para legalizar o aborto. Diz aqui, no dia 4 de fevereiro de 1998, o Parlamento aprovou na generalidade o projeto de lei que permitia o aborto por vontade da mulher até às 10 semanas. Mas a festa durou pouco tempo. Na manhã seguinte, o então Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, António Guterres, e o então líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, ambos católicos e ambos com posições assumidas contra a despenalização, esqueceram as clivagens partidárias e surpreenderam todos ao anunciarem um acordo para sujeitar a matéria a referendo. Outra pergunta para Queijinho: em que ano poderia ter sido legalizado o aborto em Portugal? 1998, exatamente. Se o aborto ia ser legalizado em 98. Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa, então líder do PSD, conseguiu convencer na altura o Primeiro-Ministro António Guterres, outro conhecido beato, a não aprovar logo o projeto, mas sim levá-lo antes a referendo, onde pelo menos ainda há a hipótese daquilo ser chumbado. Ou seja, a ideia do referendo nunca foi para defender... Lá vem a malta de esquerda. É da direita, os gajos de direita são todos uns merdas. Já começam eles. Ai, os gajos da direita, os de esquerda é que são bons. A esquerda é toda muito boa, são todos muito bacanos, são todos muito exemplares, não cometem crimes, não há problema nenhum na esquerda. Pá, malta, vamos ser sinceros, são todos uma merda. Tipo, de um lado e do outro, são uma merda. Não interessa se são esquerda, se é direita, é uma merda. São uma merda. Todos. Há uns que são fixe e depois há uns que são uma merda. Estás a ver? Pronto, é isso. Não interessa se são esquerda ou direita. São todos uma merda. Centro, merda também. São todos uma merda. Depois há lá um ou outro que são fixe. Gajos bacanos que têm interesse em mudar o país. Agora, não interessa se é de esquerda ou de direita. Não interessa. Não interessa, sim, estás a cair mais à direita, bro. É estúpido isso. Não faz sentido. A saúde das mulheres, pelo contrário, foi apenas a forma encontrada para que esse direito não lhes fosse atribuído. No fundo, o Marcelo foi aquele jogador que defendeu a bola com a mão, porque senão ia ser gol do adversário. Tudo bem que é penalti e tal, mas o penalti pode não dar gol. E foi exatamente o que sucedeu. Uma forte ação de lobby por parte da Igreja a favor do não, num país genericamente pouco informado sobre o drama do aborto ilegal e que por essa razão não gerou mobilização suficiente por parte do sim, foi suficiente para chumbar... Parem de ser portas standard, não vale a pena. Isto num referendo com uma taxa de abstenção de quase 70%. 70%. E mesmo com uma mobilização concertada da Igreja contra um desinteresse generalizado do resto da malta, o não obteve apenas mais 1%, que o sim ficou tipo 50, não sei quem, contra 49%. Ou seja, o penalti foi defendido, a bola bateu no poste, ficou ali, em cima da linha, até a guarda-redes agarrar a bola. Ora, com esta jogada marceliana, perdemos
uma década de cuidados de saúde e segurança para as mulheres atirada para o lixo porque o agora Presidente preferiu colocar as suas convicções religiosas à frente do interesse, neste caso, das mulheres. E ainda tentou, com uma gigantesca falta de vergonha na cara, puxar para si o mérito da decisão dos portugueses porque o referendo foi ideia dele. Ora, à luz deste acumular de situações, fica mais ou menos desfeita a dúvida quanto à questão. O que pergunto-lhe é se a sua fé católica pode estar a influenciar também o seu mandato presidencial neste caso. Acha que a fé católica influencia? Influencia, parece que influencia. E se voltarmos a recordar que o Presidente ligou a um bispo para o avisar de que estaria a ser investigado pelas autoridades, diminuiu a importância do número de abusos e defendeu a honra dos mais altos cargos da hierarquia católica por palpite pessoal, lá coisa lá dentro. É justo concluir que ele poderá não estar propriamente a contribuir para que uma vítima se sinta confortável em denunciar a sua situação de abuso, não é? Imagina, és uma pessoa adulta, tens este trauma no teu passado e vês figuras paternais protegidas e acarinhadas pelas próprias comunidades, inseridas numa instituição com regras próprias que escolheu o caminho da autopreservação e da mentira, que recusou durante décadas colaborar com as autoridades e atacou as próprias vítimas, criminosos respaldados pelas maiores figuras da nação. E tu nem tens bem provas e o crime até já prescreveu. Exato. É complicado, Anabela. A mesma igreja que atrasou numa década a dignidade e a saúde da mulher na questão do aborto ocultou durante muitas mais casos de abuso sexual a crianças. A mesma instituição que minou a luta contra a SIDA graças à campanha contra o preservativo, que impediu durante séculos avanços científicos graças a teorias geocêntricas medievais, rapaziada que ainda hoje, não é, exclui os homossexuais da plenitude dos seus direitos. O Estado, não é, quer-se laico precisamente para se poder adaptar e progredir cívica e socialmente. Claro. A Igreja é um mono dogmático, é uma âncora arcaica que nos prende e que nos pretende manter reféns da superstição e afastados do pensamento crítico e científico. Que um Presidente decida encontrar conforto pessoal, numa entidade qualquer sobrenatural, tudo certinho. Que a primeira figura do Estado abdique da razão e subtraia uns bons 90 pontos ao QI para colocar em primeiro lugar uma instituição anticientífica irracional à frente do bem comum só para garantir o seu lugarzinho no céu, tudo erradinho. E mesmo dando barato que nos seus 2 mandatos a primeira viagem oficial de Marcelo foi sempre ao Vaticano, uma coisa é certa. Quando em funções, um Presidente tem mesmo de se comportar como um Presidente da República e não como um neto bastardo do Barão de Sacavém. Coisas ao calhas que aconteceram este mês. Entretanto, posso indignar-me, vou indignar-me, sabem porquê? Porque há uma justiça para os ricos e há uma justiça para os pobres. Essa é que é essa. O conhecido rei dos catalisadores foi hoje detido em flagrante. Vítor Macedo, mais conhecido como rei dos catalisadores, ficou em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Costeias. É ou não é? Prisão preventiva, por roubar um Opel Corsa. Quer dizer, os salgados roubam milhões, e andam de um lado para o outro e passam férias na Sardenha. E este desgraçado, por um furto, uma coisinha de nada, fica logo em prisão preventiva. A primeira detenção aconteceu a 25 de maio, depois de ter provocado um acidente quando circulava em marcha atrás na VCI para fugir à polícia. Pronto, já tinha sido preso uma vez. A fugir à polícia, marcha atrás. Mas uma vez. As pessoas cometem erros. Uma vez não são vezes. Em junho voltou a ser detido em 4 ocasiões. 4 vezes não são vezes. 4 vezes não são vezes. É a 6ª vez desde maio que o homem conhecido por rei dos catalisadores é detido. 6 vezes? Pronto, 6 vezes. Bom, e até lhe deram uma alcunha gira e tudo, o rei dos catalisadores. Pronto. Seja como for, ele agora que chegou a rei, de certeza que vai parar. É a 7ª detenção em apenas 3 meses. Está bem. Mas agora aprendeu a lição. Detido agora pela 8ª vez desde maio. Para de roubar, Para, ele vai roubar outra coisa, para variar também, porra, Sempre catalisador, rouba um pão de alho. Varia um bocadinho, Porra, rei. Estou a tentar defender-te aqui, Se calhar foste vítima de um ambiente social difícil, o mundo do crime foi a tua única solução. Mas, porra, pelo menos rouba melhor. Se é um criminoso melhor, homem. Aguentas um dia que seja. Um dia sem se apagar. Dá-me um dia, Dá-me um dia. Foi detido na quinta-feira na posse de estupefacientes, libertado na sexta, mas teve poucas horas em liberdade. Vítor Macedo foi detido esta manhã quando atropelou um ciclista. Seguia em contramão numa viatura furtada. Porra, Vítor! Um dia! És preso com droga e assim que te libertam, atropelas um ciclista com um carro roubado em contramão a fugir à polícia. Mitsubishi Takashi, puto. Este gajo é o Mitsubishi Takashi autêntico, mano. Com caralho, puto. Mano, só o Mitsu é que fazia uma merda destas, que é sai da esquadra da polícia e atropela 5 gajos.
E anda aos tiros, logo a seguir. Como é que já estás a fugir à polícia? Se ainda agora saíste da polícia, pá! Mas quê? À saída da esquadra, deste um calduço para num bófia logo e roubaste um carro para ir para cá. Vai de metro, Vítor! Porra, Vítor! Vai de andante. Eu diria que, pá, acho que algum amigo que teve boleia, né? Mas não, claro, pois tu roubas o catalisador ao gajo. Esta é a 9ª vez que é detido pelas autoridades desde maio. Determinaram prisão preventiva para o rei dos catalisadores. Se calhar é melhor. Fica aí um bocadinho, pronto, fica aí a descansar um bocadinho. Dê-lhe um carro telecomandado só para ele se entreter a desmontar aquilo. Entretanto, lá fora, a criminalidade tem aumentado também, tem. Pelo menos em museus. Sopa de tomate em cima dos girassóis de Van Gogh. O alvo desta segunda-feira foi a estátua de cera do rei Carlos III. Na Alemanha, o movimento inspirou 2 ativistas que atiraram puré de batata a um quadro do pintor francês Monet. Ativistas pelo ambiente atiraram latas de sopa, lá o que é, a obras de arte para alertar para a destruição do planeta e tal. Há quem veja nesta atitude uma falta de respeito. Há também quem aceita esta forma de protesto como justa e até necessária. Eu vejo basicamente falta de criatividade. Uma sopa contra um quadro. Achei fraco. Falta aqui qualquer coisa. Isto tem que ficar uma coisa mais linda, mais... falta embelezar isto. Não sei. Oh, mano, foda-se. Olá! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Activism Kitchen. Um programa onde vos damos receitas para poderem reivindicar os vossos direitos sem estragar as obras de arte. Hoje vou dar-vos 3 receitas simples, rápidas e baratas de confeccionar, mas daquelas que enchem o olho. Por isso mesmo, hoje vamos começar com uma das minhas favoritas, a chamada Olha o passarinho na estátua. Para esta receita vão precisar apenas de mel, milho, um bocadinho de farinha e também de açúcar. A primeira coisa que têm que fazer é misturar o mel com o milho. Não tenham medo de usar as mãos. Podem usar as mãos, amassem e logo de seguida unam um bocadinho de farinha para engrossar e também um bocadinho de açúcar para dar aquele docinho maroto. Quando tiverem uma massa assim homogénea, né? Pronto, dentro do possível, fazem pequenas bolinhas e depois podem atirá-las à estátua. Atirem sem medos, de longe dá mais pica, não é? É uma estátua mesmo, mas atirem, alguma coisa há de ficar lá, colada, e vocês fazem o vosso protesto. Se por acaso acharem que a vossa mistura está assim meio cinzenta, meio baça, podem acrescentar algumas sweet cake sprinkles para lhe dar alguma vida. Depois, façam o vosso protesto e colem-se à estátua. Esta receita é ideal para protestos porque, para além de não danificar a obra de arte, também cria ambiente e atrai passarinhos. Toda a gente sabe que nas fotos para as redes sociais os passarinhos rendem likes. É importante. Por fim, limpa-se sozinha. Porque lá está, os passarinhos acabam por comer o vosso protesto. Se não tiverem nem milho, nem açúcar, nem farinha, nem mel, não se preocupem, nós temos uma receita para vocês. Podem aproveitar um pouco de pão do dia anterior para fazer uma açorda, que vai também muitíssimo bem com estátuas e, para além disso, atrai pombos. Lá está. Nós aqui temos uma política de zero desperdício. Caso a obra de arte que pretendam vandalizar seja um quadro, então sugerimos algo um pouco mais leve e um pouco mais fácil de lavar. E é aí que surge uma criação nossa, uma criação da casa, que se chama The French Cuisine. Esta receita é bastante simples, precisamos apenas de molho de francesinha, cor de laranja, chamativo e fácil de lavar com um pouco de água fria e sabão. Não tem nada que saber, mas se quiserem acrescentar uma pitada de vida ao vosso prato, façam um refogado. Cortem um bocadinho de cebola e metam um fio de azeite abastado, um bom fio de azeite. Azeite nunca prejudica. Quando o azeite estiver bem quentinho, juntem a cebola, deixem dourar e depois acrescentem o vosso molho de francesinha. Nós aqui, pronto, não vamos aquecer porque não temos fogão, estamos mais habituados a estes pratos frios da luta. Mas vocês sabem fazer aí em casa. Para um efeito mais desejável, podem sempre atirar também claras em castelo, que é para dar aquele contraste. É importante. Para além disso, ficam logo a saber se as claras estão boas ou não para vocês usarem num bolo no futuro. Não usem. Caso a vossa ideia seja colarem-se junto ao quadro que acabaram de vandalizar, sugerimos ainda que acrescentem salsichas de aves ao vosso refogado. Fica sempre bem e, para além disso, quando estiverem colados ao chão, as salsichas não vão aguentar e vão começar a cair e vocês podem alimentar-se enquanto protestam.
Já sabem, nós aqui temos uma política de zero desperdício. Atenção ao planeta! Por fim, se o que quiserem vandalizar for uma coisa mais local, tipo um museu do coche, o que eu sugiro é aproveitem as gemas que sobraram das claras, juntem açúcar, juntem farinha, juntem fruta cristalizada e façam um bolo rei para atirar aos coches. E assim sim, relembramos os bons velhos tempos da monarquia. Se a vossa escolha for o Museu do Traje, optem por algo mais achocolatado, talvez um café, ou então água de fruta, um pequeno sumo de fruta natural, porque é mais fácil de tirar. Ou então vinho tinto, porque sai com vinho branco. Se não forem ativistas, mas conhecem alguém que é, então sejam seus amigos e preparem-lhes uma marmita. Não se esqueçam, etiquetar é muito importante para definirmos o tipo de protesto que estamos ali a fazer. Para além disso, as etiquetas são importantes para o meal prep, ou neste caso para o protest prep. E depois a única coisa que têm que fazer é meter tudo dentro de um tote bag e já está. Voilá! Mandam para o vosso ativista favorito. Espero que tenham gostado. Foi o episódio deste mês de Activism Kitchen. Nós regressamos para o mês que vem com receitas médicas para quem cola super cola nas mãos. Até lá, cozinhem, tentem fazer coisas novas, mas deixo-vos apenas um conselho. Nunca, mas nunca, experimentem a comida de ativismo. Até porque toda ela é feita com ingredientes fora do prazo. Oh, mano, foda-se. Mas resultam. Ai, valha-me Deus, puto, que nojice. Obrigado, Luana. Sigam a Luana nas redes e nas tardes de Antena 3, às sextas e quintas. E um mês absolutamente pateta no desporto, não é? É que o Benfica ganhou no Dragão. E isso nem sequer foi das coisas mais estranhas do tudo. O Tribunal Arbitral obriga Fernando Santos a saldar 4,5 milhões de euros de IRS. Sporting está fora da prova. Os Leões perderam por 1-0 com o Varzim da Liga 3. Ronaldo abandonou o aquecimento e foi sem autorização para o balneário antes do apito final. O treinador do Manchester United revela que Cristiano Ronaldo recusou entrar em campo. O internacional português foi afastado da equipa principal. Chama-se Villa Athletic Club e tem como rosto mediático e presidente Fábio Lopes, conhecido como Conguito. Conguito é locutor de rádio, apresentador de televisão e o principal alvo das queixas dos jogadores. Salários em atraso e promessas por cumprir vieram a público. Ele não dá a cara e os jogadores têm que ir à porta do seu local de trabalho para o apanharem e o confrontarem com a verdade, e ele ainda é vago nas respostas. Bem, que mês! Fernando Santos perde luta contra o fisco e larga 4,5 milhões. O Ronaldo recusa-se a entrar e vaza para casa ao meio de um jogo. O Sporting foi eliminado na taça por uma equipa da terceira divisão. E quando parecia que tínhamos esgotado o estoque de bizarria na bola, o presidente Conguito foi apertado pelos jogadores do seu recém-criado clube no parque de estacionamento da Mega Hits. E entretanto já nem há clube. É que nem dá bem para felicitar o Miguel Oliveira, que venceu o Grande Prémio da Tailândia, e o Diogo Costa, que defendeu 3 grandes penalidades consecutivas na Liga dos Campeões. Pronto, o que é que temos aqui mais? Preciso de ideias. Alguém me quer dar um tema? Alguém me quer lançar um tema? Chegou o Bolsonaro. Calma. Muito obrigado, tem razão, sim senhor. Eleições no Brasil. Claro que aqui o boneco da ação Marca Branca apoia o Bolsonaro. Infelizmente, por muito que ele quisesse, não poderia ter votado nele, porque divergências mesmo, lixadas. Não gosto de zoófilos, aqueles que fazem sexo com animais, eu não gosto. Quando eu ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha, mas era comum. Ele comeu ou não comeu galinha? Muito giro, confesso que não andei com muita atenção à campanha brasileira. Pelo que percebi, foi muito à base de fake news e de tentar apanhar o adversário em momentos constrangedores. Nesse sentido, foram recuperadas estas declarações de Bolsonaro, em que ele admitiu ter pinado umas galinhas. Olha lá o que é. Entretanto, foi recuperada também uma entrevista de Lula, dos anos 70, onde ele disse, e cito, naquele tempo a sacanagem era muito maior, um moleque com 10, 12 anos já tinha experiência sexual com animais. Portanto, no Brasil a escolha era entre o Papa-Galinhas e um Fura-Cabras. Ganhou o Fura-Cabras e os apoiantes do Papa-Galinhas não gostaram. Temos um Lula condenado. Mas desculpe. Mas isso são as regras da democracia. A maioria escolheu ser representado. Na democracia, a gente ter um presidente condenado? Você acha? A maioria do eleitorado escolheu assim. Mas não era pra ele ser candidato. Não era pra ele ser candidato. Nem pra ele concorrer. Ele é bandido, ele foi condenado. E agora como é que vai ser? Não sei como vai ser, mas isso é uma injustiça. Ele é bandido.
Pronto. Então, nós estamos neste momento, estamos a ser completamente insultados. Vamos acabar. Os apoiantes do Bolsonaro aceitaram a derrota de uma forma tão graciosa que fazem com que o Sérgio Conceição pareça um gajo com um bom perder, sabem? De resto, não foi fácil o trabalho dos jornalistas portugueses no Brasil. Dúvida em todos os apoiantes para... Epá, cara, sai daí. Desculpa lá, temos tido aqui... Pode ser, obrigado, desculpa, faz favor. Temos tido aqui alguns meliantezinhos, os típicos rapazinhos que andam normalmente por aqui para tentar roubar os smartphones e vão-se chegando, têm estado aqui a rondar-nos. Meliantezinhos. Tentar os típicos rapazinhos e alguns... Temos tido aqui... Pode ser, obrigado, desculpa, faz favor. Temos tido aqui alguns meliantezinhos, os típicos rapazinhos que andam normalmente por aqui para tentar roubar os smartphones. Eu entrevistava o gajo, dizia, desculpe, estudas onde? Eu ando em mecânica, mas também ando no roubo. E vão-se chegando, têm estado aqui a rondar-nos para tentar pegar e correr com as coisas, mas agora penso que já acalmou a situação e já vão embora. Giro. Já Bolsonaro nunca mais foi visto. Pelo menos até ao fim do mês. Se calhar, quando estiverem a ver isto, já o Brasil está em guerra civil, não faço ideia. Pelo menos a julgar por alguns episódios na semana de eleição. Um filme de ação no estado do Rio de Janeiro. Conheça Roberto Jefferson. Resistiu à detenção decretada pelo tribunal por violar as condições da prisão domiciliária, com alguns tiros e granadas à mistura. Carla Zambelli é deputada do Partido Liberal de Bolsonaro e surge nestas imagens de arma em punho a perseguir um apoiante de Lula em São Paulo. Chegaram mesmo a ouvir-se tiros, mas ninguém ficou ferido. Força Brasil! Muita coragem. Bom, antes das rubricas mensais, desapareceram Angela Lansbury, a atriz celebrizada pela série Crime de Cela, Leslie Jordan, da série Will and Grace, Robbie Coltrane, o eterno Hagrid, de Harry Potter, Jerry Lee Lewis, um dos pioneiros do rock, morreu aos 87 anos, Adriano Moreira, o político, morreu aos 100 anos, da cultura pop, Ruth Rita, a mítica assistente de Aaron José no Roda da Sorte, e com a verdade me engano, com apenas 50 anos. Também Cláudio Bjorn Boyd, que o nome se calhar diz pouco, mas se dissermos que faleceu o criador do D'Artacão, a coisa já bate aqui com mais intensidade. Pessoa fixe do mês. Este funcionário de uma feira, pá, que estava aqui na banquinha das setas, estava a ensinar esta criança a jogar e por azar levou com um dardo da testa. You're right? Mas continuou a ajudar a criança a jogar. Não sei se é boa pessoa, se é tolo, mas achei fofo. This is going on Facebook, so... Nice! O cartoon, como sempre, é do King Artist, a quem podem pedir desenhos personalizados. Sigam no Instagram, vai estar o link na descrição. Bizarria do mês. Uma mulher foi enganada por um homem que alegava ser um astronauta. Dizia que estava numa missão e que precisava de dinheiro para regressar à Terra. Mas bastou um pedido do burlão para a japonesa transferir cerca de 30 mil euros para cobrir os custos do foguetão e as taxas de aterragem. Ai, o caralho, bro. Como é que é possível esta merda? Ai, o caralho, puto. 30 mil, mas bastou um pedido do burlão para a japonesa transferir cerca de 30 mil euros para cobrir os custos do foguetão e as taxas de aterragem. Estou na lua, pá, manda-me aí 30 mil euros para eu poder regressar. Eu gosto da Catarina Furtado, acho que ela tem bom fundo e é boa pessoa, acho eu. Mas isto é tolo. Ela está aqui a cortar 1 milímetro de cabelo para apoiar a causa das mulheres do Irão, por causa da morte da Mahsa Amini. Pois é. Faz. Não, nem cortou ali o cabelo. Frase do mês. Veio propositadamente aproveitar o preço antes do aumento de segunda-feira. Não, por acaso não venho que eu preciso de atestar, mas levo mais alguma coisa que é para meter, para ficar prevenido. E eu digo-lhe outra coisa, isto que eles estão a subir, o nosso primeiro-ministro, são uma cambada de ladrões, era agarrar numa G3 e matar... Ah, não... Oh, mas não estava à espera que o homem era agarrar uma G3 e matá-lo. Primeiro-ministro,
são uma cambada de ladrões, era agarrar numa G3 e matar. Não, isso estamos a... Sugestão do mês. Em termos de Luana do Bem, temos Arte de Tentar, série na SIC Radical. É aos sábados, é às 10h45. Temos aí Ordinário, o novo conteúdo de Dário Guerreiro, que já está disponível no YouTube. Acho que já estão 2 episódios. Maria Sem Lugar, uma peça que vai estar nos próximos dias 19 e 20 no Teatro da Comuna, escrita por André Pereira, que calhar ser meu amigo, mas tem muito talento, interpretada por Neide Simões. Passem lá na Comuna dias 19 e 20 deste mês, novembro. Em termos de stand-up, olha aí Luís Franco Bastos com um nome muito giro para um espetáculo de stand-up. Diogo, malta vai à procura do meu e aproveita e compra para o da Bastos. Esperto. E pronto, realmente eu. Também realmente eu, não é? Vamos recordar datas? Vamos recordar datas. Palmela, dia 10 de novembro. Forcing em Palmela, para esgotar Palmela. Mondinho de Bastos, 2 sessões já esgotadas. Oliveira do Barro ainda há bilhetes. Évora ainda tem pouquinhos bilhetes. Viseu também tem alguns bilhetes. Sardual, a segunda sessão, está uma bela merda até te digo. Está a vender bem, está mal. Bora, Sardual. Rio Maior praticamente esgotado. Entroncamento. Ainda há bilhetes para entroncamento. As ruas do Porto praticamente esgotadas. 27 de novembro, Pombal, 30 Ericeira. Dia 1 no Estoril ainda há bilhetes. Guimarães também tem bilhetes. Dia 2, 3 Peso da Régua está a vender muito, está mal. Bora, Peso da Régua. 4 Lourinhã, data nova. E 6 de dezembro, Braga, datas novas também. Últimas sessões na Lourinhã em Braga. Maia está quase esgotado, 7 de dezembro. Londres ainda há bilhetes só para a segunda sessão, dia 11 de dezembro. 16 de dezembro, nova data em Pombal. Temos também a nova data em Almada, dia 18 de dezembro. A outra já está esgotada. E depois, Açores. Já tanto chatearam para ir aos Açores? Bora aos Açores. Entretanto, não se esqueçam também já agora de Patreon, em patreon.com/Diogo Batáguas para não sei quê e alimentar Sandro. Diz tens fome, Sandro? Muita! Está feito? Malta, já sabem, sigam no Twitter e no Instagram e também no TikTok. É só pesquisar por Diogo Batáguas. Até mais que vai, malta. Espetacular. Vou-te contar um segredo. Isto não, nem sequer estava. Isto estava para lá no meio dos arrubos. Sabes, coisas para sketches. Está um bigode, está um louvor, está um caixote com tralhas, são umas fichas. E foi este o grau de carinho que eu dediquei a... Isto é o teu discurso de agradecimento neste momento. Portanto... Mas é mesmo o verdadeiro? É mesmo, este é este. O verdadeiro nunca foi, mas não é mesmo, não é? Depois não é. Mas... Agora sim. Mas, olha, esse acho que merece chaves. O meu tem qualquer coisa partida. Léo.